A criatura está sentindo que a situação para ele está ficando complicada. Instância, mas sim na Suprema Corte, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes. E não precisa ser um gênio para saber que eu não vou ter direito à ampla defesa, e isso também não caminha sobre um devido processo legal. Basta ver que o general... Então ele já está antevendo, né, que será preso e ele não terá defesa. Claro que é muito difícil, né? Um criminoso ter defesa, um criminoso diante de tantas evidências. Aliás, essa gente, quando ele fala no começo, né, o suposto golpe, olha, gente, vocês já viram algum golpista corajoso? Vocês já viram algum golpista fracassado dizer, olha, eu queria dar um golpe mesmo? Você pega todas as criaturas que foram derrotadas no processo histórico, nenhum deles quis fazer aquilo que eles fizeram. Se pegasse lá o senhor Adolfo do Bigodinho, ele vai dizer, não queríamos fazer nada disso, foi mal entendido. O outro lá que foi enforcado de cabeça para baixo, né, foi ali quase que escalpelado na Itália, olha, também não queríamos fazer nada disso. Se pegar o Pinochet no Chile, não queríamos fazer ditadura. Os generais ditadores na Argentina, não queríamos torturar, não queríamos fazer nada disso. Então são todos covardes. Ninguém assume, diante de tudo que nós vimos aqui no Brasil, você não encontra um bolsonarista sincero, né? Dizendo, não, nós queríamos romper a instituição mesmo, nós queríamos botar o Bolsonaro ali e não queremos reconhecer a democracia aqui no nosso país. Então, gente, como é que a gente avalia esses rastejantes seres, né, que fariam ali vergonha até os répteis, né, mais chinfrins, né, com todo prejuízo, com todo respeito aí aos répteis, né, seria um prejuízo ali a sua existência, né? Mas vamos ver aqui mais alguns trechinhos, vamos lá. E como toda essa investigação em processo está no STF, não há a possibilidade de apelar para outro tribunal acima. Não há o duplo grau de jurisdição. Porque a Constituição brasileira prevê assim, alguns crimes de algumas autoridades são julgados pela mais alta corte. Não tem como escapar disso não. Vamos lá. E sim, esse ministro Alexandre de Moraes é o mesmo que baniu a Rede X e congelou ativos da Starlink, mesmo que a Starlink não tivesse nada a ver com essa disputa. Moraes é o... Quando ele faz isso, ele traz o Elon Musk para o meio do pacote, né? Além de puxar saco de Donald Trump, ele também vai lá, olha, Musk, eu estou aqui puxando o saco, estou rastejando por você também, tá? Vamos seguir aqui com mais outros trechos. É a chamada lawfare, o ativismo judicial bem conhecido por Donald Trump. Eu costumo até dizer que o Brasil... O ativismo judicial conhecido por Donald Trump. Sempre fazendo referência a Trump, né? Os Estados Unidos, eles sofrem do mesmo vírus. A diferença é que aqui nós temos menos anticorpos. Nesse sistema, Alexandre de Moraes, ele criminaliza a oposição. Lula endossa toda essa narrativa, dizendo que é para preservar a democracia. E assim, eles ficam com um caminho livre para se perpetuarem no poder. Os Estados Unidos, agora com o presidente Trump, e todos os países livres do mundo não deveriam reconhecer eleições onde a oposição não possa concorrer e onde não haja... Gente, isso é uma das partes mais canalhas do discurso dele. Ele está insuflando um governo estrangeiro a não reconhecer a nossa democracia, porque está banindo criminosos, bandidos como o pai dele, e ele agora o próximo da lista, nesse processo político todo. Então, continuemos aqui. Haja liberdade de expressão. Se isso não for feito, mais e mais narcoditaduras como a da Venezuela nascerão. Pois, como vimos com Maria Corina Machado, inelegível pelo TSE da Venezuela, essa é a nova tática dos ditadores para ir para as eleições sem concorrência. Ressalto que no Brasil, Jair Bolsonaro lidera as pesquisas de intenção de voto. E uma eleição sem ele abre caminho para que Lula seja reeleito ou indique um sucessor. Poderia ser até um poste. Vocês estão vendo como é que ele vai costurando? Ele coloca a Venezuela, ele vai fazendo uma amarração, né? Vamos lá. Falando especificamente agora sobre Estados Unidos da América, eu me dirijo ao presidente Donald J. Trump. Vê intimidade, né? Falando agora sobre Estados Unidos da América, me dirijo a Donald J. Trump, né? Sim, que nem mamãe quando chama o filhinho, né? Ou quando um bajulador quer agradar bem, né? Aí fala o nome completo, né? Vamos lá. Só que o establishment brasileiro odeia, porque está sendo claro que ele não continuará usando o dinheiro do pagador de impostos americano para financiar a censura. Tal qual a atual embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley, fez, por exemplo, dando R$170 mil para a instituição. Ele acusa a embaixadora de ter doado alguma coisa. Não foi embaixadora. A embaixadora só fez meio de campo ao governo americano, que resolveu apoiar algumas ONGs na defesa de direitos humanos, defesa do meio ambiente, como sempre fizeram, né? Pessoa que chama os Estados Unidos de país imperialista e genocida, além de hastear a bandeira americana ao lado da bandeira LGBT. Então ele fala que o Felipe Neto, ele hasteia um sinal de crítica à bandeira norte-americana ao lado da bandeira LGBT.
alguma coisa assim. Ou seja, para o Dudu Bananinha, isso é um absurdo colocar gay junto com os Estados Unidos, né? Isso não pode, né? Isso é muito ruim, né? Isso sem contar a ajuda do governo Biden para os Sleeping Giants e do USAID para outras ações. É necessário que os Estados Unidos resgatem a sua tradição de exportadores de liberdade e virem esta... Os Estados Unidos resgatem a sua tradição de exportadores da liberdade. Eu acho que esse rapaz anda se drogando ou está bebendo alguma coisa, porque em sã consciência alguém dizer uma coisa dessa tá complicado, hein, Dudu Bananinha? A página sombria da sua história também diante da comunidade internacional. É urgente retirar a atual embaixadora do Brasil e drenar esse pântano. Estamos falando... Tirar a embaixadora, ele está falando para o Trump, tirar a embaixadora do país dele aqui, do nosso país, para drenar esse pântano. Vejam só a linguagem do indivíduo. Se alguém no Brasil usa essa expressão, drenar pântano, se esse texto não parece ser uma coisa lá de fora, vindo aqui para dentro, que o indivíduo está interpretando ali com a cabeça torta, né? Falando aqui do país que é a metade da América do Sul, em termos de população, território e PIB. Se o Brasil virar uma Venezuela e 25% da população brasileira tiver que sair do Brasil, como aconteceu pela Venezuela... Gente, olha o delírio do marginal, do delinquente. Ele está achando que 25% da população do Brasil pode fugir do Brasil por conta de alguma situação. Isso cabe na cabeça de alguém que não seja uma pessoa que está com alguma doença mental ou está drogada? A gente está falando de mais de 50 milhões de pessoas. Isso faria com que a diáspora venezuelana, que já é a maior crise migratória de toda a história da América Latina, virasse um conto de fadas. Gente, aí no finalzinho, deixa eu adiantar aqui para fazer essa reação, deixa eu ver se eu pego logo a parte final aqui, porque a parte da vassalagem final, depois eu vou dar uma informação aqui para ele, diante da abissal cretinice. Um problema na base, que me impede de ter um trabalho normal de deputado. Um problema de liberdade de expressão, de criminalização da oposição ao socialista Lula da Silva. Este sim. Ele sempre falando com o olhar meio esbugalhado, tá? Qualquer momento que eu congelar aqui, ele tá com essa cara assim, meio, né, de espanto, né? Condenado por corrupção e, de certa forma, perdoado por essa mesma Suprema Corte. Mas, como disse Elon Musk, a Rede X... Olha Elon Musk de novo. Os parças, né? Desse movimento de extrema-direita mundial. É a nova imprensa. E os internautas são os jornalistas. Acabou-se aquele tempo do monopólio da informação. Nós apenas pedimos liberdade de expressão e a possibilidade de concorrer numa eleição íntegra e transparente. De resto, deixe o povo escolher. Se conseguirmos isso, certamente teremos sucesso, pois a verdade está do nosso lado. Deus abençoe a América. Deus abençoe o Brasil. Gente, viram quem é que ele colocou na prioridade na saudação final? Deus abençoe a América. Depois abençoe o Brasil, né?